Antigamente, para olhar para essa perspectiva dos nossos avós, eles buscavam a sobrevivência. Os nossos avós buscavam sobreviver. Quantos filhos tinham as famílias? Percebe que antigamente eram famílias de 10, 12, 15 meninos, né? Uhum. 15 filhos. A minha sogra mesmo, ela tinha 12 filhos. A minha avó materna, ela tinha 7. Então, assim, você percebe que naquela época, os pais, eles se preocupavam com a sobrevivência das crianças, Estrutura. a estrutura, né? Até nessa busca de construção, de lavoura, né? De trabalhar ali na parte agropecuária. Eles não tinham tempo. Qual o Uhum. tempo, Mairo? Vamos falar sério? Qual o tempo que eles tinham pensando que tinha aquele tanto de menino para poder dar de comer? Sim, sim. E hoje a realidade é muito diferente. E pensa comigo, se o meu avô, por exemplo, tinha uma terra, até que era privilégio. Sim, Agora, muitos dos nossos avós trabalhavam em terras arrendadas, que além de dar, né, o fruto lá pro patrão, ainda tinha que trazer para casa. sim, era Então, verdade. você imagina. E não tinha empréstimo de banco, não tinha Pix, né? Não tinha essa facilidade. Não, a coisa era muito na troca, né? Vou trocar um saco de arroz por um animal, era muito na permuta. Então, eram situações muito mais voltadas para a estrutura e não para o afeto. Nós temos uma tendência a olhar essa geração dos quarentões hoje como uma geração mais carência afetiva. Sim, Porque são filhos dessa geração. Então, às vezes, a gente entra em embate, né? embate, porque, poxa, é frescura. Embate que eu digo nós mesmos, Interno, é um embate internos, interno, é um né? Porque conflito, a gente né? vem dessa geração, nós somos a última geração de que cuidar do emocional é frescura, e a gente está entrando nessa geração que cuidar da saúde mental e emocional é básico. Então a gente meio que fica meio que nessa crise. Então a gente precisa romper com isso. Essa crise que você acabou de falar, de nós quarentões, né? Esse conflito interno. O que que aconteceu no final, acabou acontecendo no meio da nossa idade? Essa carência afetiva que nós na psicanálise falamos que o afeto é a falta, né? O Uhum. que nos falta? O que que é o afeto? Construímos a nossa vida, essa nossa geração, sem essa presença do pai, mais voltada para essa parte da construção, do dar a estrutura para o filho, né? A base, essa Uhum. base. E rompendo isso, muitos de nós pensamos, já que nós não tivemos, eu vou dar o melhor para o meu filho. Eu vou fazer o máximo que eu não tive. Como eu não tive nada dos meus pais, nada, Uhum. entre aspas, como eu não tive esse afeto dos meus pais, eu vou dar agora o meu maior afeto para os meus filhos. E aí veio a construção de uma geração cheia de afeto, cheia de, agora esse afeto do carinho, do Toque toque, do acolhimento, da- do ter do muito, sim, né? né, do sim. Porque naquela época a gente escutava muito não. Não. Uhum. Nossa, quantos nãos eu escutei para minha mãe, da minha mãe, do meu pai, né? E isso não me fez ser a pessoa. Hoje, ainda bem que eu recebi muitos nãos. Eu falo, graças a Deus, eu recebi muitos nãos dos meus pais para eu ser quem eu sou hoje. Porque hoje eu vejo uma sociedade de adolescentes cheio de sims e poucas frustrações para poder aprender a lidar com as dificuldades da vida. Então, hoje, é até uma pergunta que foi lançada. Hoje, os nossos jovens estão mais frágeis emocionalmente? Com certeza. Eu Por falo para essa, você por essa com ausência de certeza. equilíbrio. Com certeza, Myron. Os jovens estão muito mais fragilizados porque eles não estão aprendendo a lidar com esses conflitos. Porque o sim disposto é muito maior. Uhum. Essa realidade dos pais, eu falo com muita propriedade pelos anos de atuação na área da educação, escutando muitos pais, escutando muitos adolescentes. Eu já escutei adolescente falar assim, eu queria tanto que minha mãe me desse limite. Nossa. Eu queria tanto que meu pai falasse não para mim. Escutei isso muitas vezes
dentro do divã da orientação educacional, sabe? Então, o adolescente, ele necessita de limites, ele precisa disso. É uma má resolução, na verdade, do pai e da mãe. Até E não do filho. Não do filho. Até porque, Myron, dentro da neurociência, nós sabemos que o adolescente, até os 24 anos, 25 anos, o lóbulo frontal, né, o pré-frontal, não está formado. Que é o fator decisório, de fazer escolhas, isso, assertividade. de fazer escolhas, né? E ele precisa de alguém. Ele precisa de um pai, precisa de uma mãe, precisa de uma representatividade, alguém que o represente para ajudá-lo nessas escolhas. E hoje nós percebemos que muitos pais estão dando aos filhos a própria escolha. Você escolhe o que você quer, mas qual é o... Por isso que, olha o tanto que isso é tão evidente. Na nossa geração, nós sabíamos o que queríamos quando perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Lembra? Sim. Muitos falavam: eu quero ser professora, quero ser advogado, engenheiro, enfim. Hoje você pergunta para um adolescente o que você quer ser. Ele não sabe. Uhum. Ele não sabe. Aí fazem 3, 4, 5 cursos numa faculdade. Eu tenho vários exemplos assim, eu acredito que todos aí também têm. O filho entra na faculdade, aí chega na metade do semestre: eu não sei o que eu quero. Aí ali daqui a pouco eu não sei mais o que eu quero. Porque houve essa ruptura de limites. Dentro desse contexto, eles não sabem fazer escolhas porque os próprios pais não deram essa possibilidade de dizer: não, aqui não dá, não é esse momento, eu acredito que você pode fazer assim, e ir direcionando. Embora eu costumo dizer que no divã nós desconstruímos o outro em nós. Porque nós somos uma construção do outro o tempo inteiro. Uhum. Nós somos uma construção dos nossos pais, nós somos uma construção da sociedade, mas há uma necessidade, há uma importância, Myron, para essa construção, para nos dar o limite. Quando Freud escreve O Mal da Civilização, né, o livro que fala sobre essa questão da figura de autoridade sobre nós, na formação da nossa psique, a figura de Deus, né, quando ele traz essa questão muito em voga para que nos tenhamos limites. E é necessário, porque o adolescente hoje, ele está fragilizado, ele não sabe escolher. E tá ali, ó. Vamos lá, vamos deixar o menino escolher e ele escolhe o que ele quer ser.